Me escutam bem? Conseguem me Escucha ouvir bem? perfecto. Ok. Bom, Sí. olá a todos. O meu trabalho é previsão de ouro em partidas de League of Legends. Tem o intuito de utilizar dados do jogo. Um jogo de videogame, por assim dizer, mas que atualmente faz parte de um mercado que movimenta milhões e chega a bilhões nos anos mais recentes, em pesquisas mais recentes, que é o mercado competitivo de esportes eletrônicos. League of Legends é uma modalidade de jogo de estratégia em tempo real e dentro de uma partida existem duas equipes que competem entre si. Cada equipe possui um conjunto de participantes, né? E cada um desempenha um papel específico. E a ideia desse artigo, desde o início, era fazer um paralelo junto com esportes mais considerados mais clássicos, como basquete, futebol, beisebol, que já utilizam de estudo de estatísticas para poder melhorar estratégias tanto em jogo como estratégias mais pessoais dos próprios competidores, e o mesmo pode ser feito no esporte eletrônico, em jogos competitivos. Então, analisamos dados entre 2018 e 2022 do cenário competitivo aqui do Brasil, no campeonato conhecido como CBLOL. É um campeonato que hoje em dia ele mudou de nome, já não é o mesmo, mas na época possuía esse nome e é o maior campeonato do Brasil. Bom, a ideia, a princípio, era utilizar informações do jogo, que são as informações que geram o ouro, né, por assim dizer. Então, numa partida, o objetivo numa partida de League of Legends é você destruir a base inimiga. Então, existe um time de um lado azul e um time de um lado vermelho, e existem rotas nesse Nesse time, eu posso compartilhar minha tela para poder mostrar o mapa? Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Tudo bem, Túlio? Posso? Eu não estou te ouvindo. Ok. Solicitação. Está habilitado. Ok. Bom, aqui temos uma imagem do que é um mapa desse jogo. E esse mapa ele é dividido em rotas. Então, nós temos a rota do meio, que é denominada mid, rota superior, que é o top, e a rota de baixo, que é o bot. E no meio do mapa nós temos o que é chamado de jungle, que são as florestas. Então, dentro do jogo, o objetivo é avançar, só que para avançar você precisa destruir torres que estão nesses caminhos. E para isso você precisa fazer com que o seu personagem evolua. Para que ele evolua, você precisa coletar ouro e fazer atividades no jogo que geram ouro. Então é um jogo muito baseado em economia. Quanto mais saudável a economia, tanto dos personagens quanto do time, mais chances esse time tem de vencer. Então, a ideia era prever, usar uma regressão de mínimos quadrados para poder identificar quais as variáveis que mais influenciam no ganho de ouro, o que torna um time mais saudável, mais próximo, mais saudável economicamente e mais próximo da vitória. É, então, nós segmentamos esse estudo em previsão de ouro por time e previsão de ouro por categoria que cada jogador desempenha. Então, na rota de cima, são geralmente é apenas um jogador contra outro jogador. Na rota do meio, a mesma coisa. E na jungle também é a mesma coisa. Porém, no bot, é uma rota que ela é dividida por
dois participantes, dois jogadores, permanecem naquela rota. E isso é muito interessante, pois o estudo revelou foi capaz, né, de realizar um mapeamento de como é feito, como é o comportamento do ouro no decorrer de uma partida para cada uma das rotas. E demonstrou que o ouro, ele não é uma variável tão importante assim para a categoria de suporte, que é uma categoria que divide essa rota do bot com outro jogador, que é o jogador responsável por causar mais dano na partida. E mostrou que a quantidade de ouro não foi significativa para poder demonstrar para poder explicar o desempenho de um jogador de suporte. Porém, para todas as outras lanes, a quantidade de ouro foi excelente para fazer essa previsão. Além dessa descoberta, foi identificado que para trabalhos futuros, a lane ou a rota de suporte é uma rota que deve ser vista de uma forma diferente das demais, por desempenhar um papel muito diferente numa partida. Então, essas foram as principais descobertas do estudo e o principal motivo, né, de ter sido realizado. Então, entender como que numa partida cada uma das rotas se interagem e como a economia delas como um todo pode explicar o seu comportamento durante um jogo. E entender isso é muito importante para criar estratégias sobre como conseguir ganhar um jogo mais rápido, por exemplo, ou o que que uma rota está fazendo de diferente da outra e que não está desempenhando tão bem em relação à sua quantidade de ouro. Então, a economia do jogo, o jogo como um todo, apesar de o objetivo final não ser conseguir ouro, ela gira muito em torno dessa economia, dessa microeconomia da partida. E é isso. Se tiverem perguntas.